Mateus 12, 27 está escrito assim: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém? Fecha teus olhos um momento, vamos orar a Deus nesta hora, por esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, a tua santa, viva e eficaz palavra vai ser ministrada nesta hora. Meu Deus, fala conosco, fala com todos, até comigo, Senhor. E que em nome de Jesus a gente possa aprender através dela, Senhor. A gente possa ser moldado, lavado e transformado, Senhor. Capacita os teus filhos e dá entendimento, Senhor, para que eles possam assimilar e receber essa palavra no coração. E, meu Deus, me capacita, meu Deus, me dá direção para que eu possa trazer aquilo que é da tua vontade. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Jesus expulsou os demônios e os fariseus, por inveja, falaram: não, é o Satanás que está nele, o Satanás é o chefe, então quando o Satanás manda, os demônios saem. Só que a gente já aprendeu que o reino dividido contra si mesmo, ele não prevalece. Mais do que todo mundo, o diabo sabe disso. Mais do que todo mundo, o diabo sabe disso, sabe por quê? Porque ele usa essa estratégia contra a igreja. Por que hoje tem tantas seitas que se dizem cristãs? Por que tem tanto? É Satanás que cria. Tem a igreja e Deus faz se rebelar dentro da igreja e contra a liderança, e a pessoa sai revoltada: eu vou abrir a minha igreja, eu vou abrir a minha religião. Todas as religiões outras que são conhecidas, que se dizem cristãs, adventista, testemunha, tem muitas outras que usam até a Bíblia e falam: foi assim que aconteceu. A pessoa se desligou da igreja e ela foi começar um negócio dela, os mormons. E você vê que hoje em dia as pessoas não sabem que igreja que elas vão. Ah, mas não pode ir na testemunha falar de Deus. Ah, por que não pode? Ah, por que não pode ir na adventista? Ah, por que não pode ir nos mormons? Ah, por que não pode ir no universal? Por que não pode ir não sei o quê? As pessoas não sabem para onde que elas vão. Além da igreja perder a força, as pessoas ficam perdidas, não sabem para onde ela vai. Onde que está certo? Muita gente que critica a igreja fala isso, né? Por que vocês têm tanta igreja assim? Não é tudo a mesma coisa? Por que vocês são tão divididos assim? A igreja católica, ela aponta o dedo na cara da gente e fala isso. Você vê, a gente é unida, a gente segue tudo a mesma doutrina. Vocês são tudo divididos. Por que será? E a gente vai falar o quê? Mas é o diabo que se levantou contra a igreja. Porque quem não faz mal, quem não atinge o diabo nem mexe. Mas a igreja que o diabo vê que está devastando o reino dele, ele começa a atacar. E aqui foi a mesma coisa. Ah, não, é o diabo que está nele, aí ele está arrancando os demônios. E a gente lê aqui, ó. E como pode alguém, deixa a tua Bíblia aberta em Mateus.
E como pode alguém entrar na casa do valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando a sua casa? Manietar o que é? Amarrar. Muitas igrejas assim atuais, neopentecostais, eles usam aquele termo, amarra, vou amarrar o diabo, né? E eles usam esse versículo para falar que aquilo está certo. Está amarrado em nome de Jesus, né? Já, todo mundo, nem precisa nem ser de igreja, você conhece o termo. Está amarrado em nome de Jesus. Mas tem muita gente que usa esse está amarrado em nome de Jesus, mas a pessoa está em pecado, está fazendo um monte de coisa errada, e na verdade o diabo não está amarrado. Quem está amarrado é ela. A pessoa que está amarrada. Porque não é simplesmente você chegar no diabo e falar, você está amarrado em nome de Jesus. A gente lê lá no livro de Atos que os 7 filhos do sacerdote Seva foi querer expulsar um demônio de um homem. Só que eles não tinham contato nenhum com Jesus, não tinham contato nenhum com a doutrina cristã. E ele chegava para o demônio, eles achavam bonito, né? Paulo chegava, passar em nome de Jesus. Achou bonito, nós vamos fazer também. Interessante. E foi, eu te esconjuro pelo Jesus que Paulo prega. Quer dizer, ele joga todo mundo na frente, nem eles não conhecem Jesus, né? É o Jesus que Paulo prega que eu estou mandando que você saiba. O que o demônio falou para eles? Olha, eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vocês não vocês vieram. Nunca vi vocês. Eu já preguei isso na igreja. A pessoa que não está firme com Jesus, que não está firme na igreja, que não está obedecendo a palavra, ela não tem poder nenhum no mundo espiritual. E ninguém conhece ela no mundo espiritual. Entenda bem isso. O demônio falando, quem são vocês? Quem são vocês? Paulo eu conheço. Paulo tem devastado nosso reino. Jesus nem se fala. Jesus, a gente apareceu, a gente ajoelha para ele. Mas vocês, quem vocês são? Entenda uma coisa, não é só com o diabo, é com Jesus também. Porque Jesus fala, no último dia virão muitos e falarão para mim, Jesus, em teu nome expulsamos o demônio, em teu nome fizemos muitos milagres. Jesus vai falar o quê? Nunca vos conheci. Você está entendendo o que é isso, gente? A pessoa que busca a Deus, que está dentro da igreja e que se torna espiritual, ela se torna conhecida no mundo espiritual. Quem não é espiritual está dentro da igreja, Jesus não conhece. E os demônios também não conhecem. A pessoa completamente desconhecida lá. Então não basta a gente, está repreendido em nome de Jesus. Vai apanhar do diabo. Vai apanhar. Eu já ouvi um obreiro dentro da igreja apanhando de endemoniado. Apanha mesmo. Apanha. Tem que. Vai 20 em cima do. Não consegue segurar. Não consegue segurar. Mas se você tiver autoridade, você não precisa encostar a mão, está repreendido. Fica de joelho agora. Irmão. Se você tem autoridade de Deus, se no espiritual, no mundo espiritual, te conhece, vai obedecer. Não porque é você, mas porque você tem autoridade no nome de Jesus. Mas se você não tiver, olha o que está escrito lá em Tiago 4,7. Não precisa abrir sua Bíblia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Tem muita gente que só leu metade do versículo. Resistir o diabo e fugirá de vós. Não, mas antes de resistir o diabo, você tem que sujeitar a Deus. Porque se você não sujeitar a Deus, pode esquecer que você não vai conseguir resistir o diabo. E o diabo não vai sair do teu pé. Não vai. É por isso que tinha uma mulher na igreja que eu ia. Todo culto, era 3 cultos por dia. Todo culto é para endemoniado. Todo culto aquela algazarra na igreja. Aqueles obreiros tudo desesperados, né? Não saiu o demônio da mão. Não saiu. Ou porque está faltando autoridade, ou porque a pessoa também não quer abandonar o pecado. Porque se expulsa, a gente vai aprender aqui. Se a gente expulsa e a pessoa volta, não enche o coração de Jesus, o bicho volta. E volta pior ainda. Então é uma coisa espiritual muito séria, gente. Mas vamos continuar aqui. E Jesus, ele continua falando assim, ó.
todo pecado, ele falou assim, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É o que eu falei ontem. Não existe meio termo no mundo espiritual. Ou é de Deus, ou é do diabo. Jesus falou, se você não é comigo, se você não está me obedecendo, se você não está andando comigo, se você não está seguindo o meu mandamento, você está contra mim. Se você está contra mim, você é do outro. Não existe neutro. Tem gente dentro da igreja que acha que é neutro. Não, eu não sou nem de Jesus, eu também não sou nem do diabo. Não existe isso, gente. Não existe neutro. Com Deus não existe coluna no meio. No mundo existe muita coluna no meio, né? Ou é homem, ou é mulher. Não existe coluna no meio. Não é o gay que eles falam. É o coluna no meio, não existe. Ou é ou não é. A Bíblia fala, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Talvez. Não tem talvez com Deus. Então é tudo preto no branco com Deus. E Jesus fala uma coisa importante aqui, portanto eu vos digo, todo pecado, blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Tem muita gente dentro da igreja que fica preocupada com isso. Será que eu fiz alguma coisa com o Espírito Santo e nunca mais vai me perdoar? Ela fica preocupada. Ela chega no pastor e fala, pastor, acho que um dia que eu estava com raiva eu xinguei a Deus, eu falei alguma coisa, será que ele não vai me perdoar mais? Só dela estar preocupada é que é um blasfemou. Está vindo arrependimento nela. Se ainda está vindo arrependimento na tua vida, você pode ter certeza que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Mas o dia que você ficar seco, duro, e você vai falar, não quero saber de Deus e não me importa e eu não estou nem aí, mas você pode ter certeza que o Espírito Santo já te abandonou, você não tem salvação mais. Não tem mais salvação. Aqui Jesus falou para os fariseus, eles eram duros. Eles sabiam que Deus estava usando Jesus para expulsar os demônios, mas eles faziam questão de falar, não, é Satanás que está. Eles conhecem a palavra inteira, a palavra de Deus inteira. Eles sabiam que Satanás não faz isso. Não, mas por inveja de não, é o diabo que está nele. Quer dizer, dureza do coração. A pessoa não quer aceitar porque não quer aceitar. E Jesus falou, vocês estão perdidos. Porque vocês não quebram o coração. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você resistir ao Espírito Santo. Abra a tua Bíblia lá em João 16:8. Evangelho de João, não é a carta de João lá no fim, é um evangelho depois de Lucas. (16:8). Aleluia, Jesus. Amém? Olha o que está escrito aí. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que o Espírito Santo vai fazer? Vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que quer dizer isso? Do pecado, porque ele vai mostrar para a gente que a gente é pecador, que a gente tem um pecado na gente, que a gente vai morrer no nosso pecado se a gente não se arrepender. Da justiça, quem quer justiça? É Cristo. Ele vai convencer a gente que Cristo é a solução para a nossa vida. Ele vai te convencer do pecado primeiro. Ele primeiro vai chegar e falar, você está doente. Você está doente. Porque muitas vezes, hoje evangelismo, que muitas igrejas fazem, é chegar para a pessoa e falar assim, aqui um panfleto, vai lá na nossa igreja. E a maioria não vai. Por quê? É a mesma coisa você chegar para uma pessoa e chegar aqui, toma um remédio. E a pessoa fala, remédio? Por quê? Não estou doente.
Se você não explicar para ela o porquê você está querendo que ela vá na igreja, por que ela tem que aceitar Jesus, ela não vai aceitar. Quem não sabe que não está doente, não vai querer remédio. Se você vai no hospital, vai fazer um exame e o médico fala, você está com câncer, você vai fazer o possível e o impossível para fazer tratamento para curar esse câncer. Mas enquanto não falar nada para você, você não vai fazer nada. O pecado é doença, irmãos. É uma doença espiritual, mas é uma doença. E se a pessoa não é convencida que ela está com pecado, que ela tem pecado na vida dela, que esse pecado vai destruir ela, e que esse pecado vai levar ela para o inferno, ela não vai falar, ela não vai nem embora que precisa de Jesus. Jesus morreu na cruz. Estou nem aí que Jesus morreu na cruz por mim. Não fiz nada, não tem nada a ver com isso. É por isso que muita gente não aceita. Então, na hora de evangelizar, tem que explicar. Por vocês eu expliquei na primeira vez que eu conversei com vocês, do pecado, tudo. Tem que ser explicado. A pessoa não vai dar bola. Não quero isso não. Vai. Se a pessoa não entender, um pastor americano, ele explica muito bem isso aí. Ele fala as doutrinas da graça. E a primeira doutrina que tem que ser ensinada é a depravação total do homem. O homem está morto espiritualmente. Ele está morto nos seus pecados, nos seus delitos, a Bíblia diz. Espiritualmente ele está morto. Um morto faz alguma coisa? Um morto consegue responder alguma coisa? Consegue se mexer? Por que um morto não consegue vir à igreja? Porque ele está morto. Por que ele não consegue ouvir o que a gente fala? Porque está morto. Se Jesus não tocar nele, não sacudir ele. Quando Jesus chegou lá na frente do sepulcro de Lázaro, Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Ele teve que chamar, senão o Lázaro não ia sair lá dentro. E sabe o que Jesus falou? Lázaro, se Jesus falar assim, vem para fora, todos os mortos iam sair do sepulcro. Todos. Jesus tinha esse poder. Não, Jesus ia chamar pelo nome que eles queriam. Se ele falasse, vem para fora, ia sair todo mundo morto, ia sair tudo. Pensou? Não, mas ele queria salvar só Lázaro. O plano dele naquela hora era só com Lázaro. E Deus, ele chamou vocês aqui. Ada, vem. Mira, vem. Denis, vem. Daniela, vem. Se ele não tinha chamado vocês, eles não estavam aqui não. Vocês não estavam. Porque pela própria força de vocês nunca estariam aqui. Você vê que é nossa luta, né? De trazer gente dentro da igreja. Uma luta. A gente fala. Mas enquanto Deus não falar com essa pessoa, enquanto Deus não falar, não vai vir. Não vai vir. Igual eu estava conversando com o irmão ontem, a gente tem que ajoelhar, orar, jejuar muito para essas pessoas, para que Deus toque nelas, que não vai ser pela nossa força. A pessoa pode vir aqui porque, me encheu tanto de saco, então eu vou. Me fez um onegar, eu vou lá só para dizer que não é para não ficar chato, mas a pessoa não vai permanecer. Mas para a pessoa vir, se converter e querer ter compromisso com Deus, Jesus tem que chamar. Jesus falou assim: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Jesus, ele falou assim: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Se Deus não falar assim, vai, não vai. Não vai. Efésios 4:30, não precisa abrir sua Bíblia, fala assim, voltando ao que a gente estava falando do Espírito Santo: não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fosse selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, não faz isso. Vai buscar Deus. Você fala, não vou. Vai ler a Bíblia. Não vou ler. Vai orar, vai falar comigo em oração. Não vou. Não comete pecado. E vai. Você está entristecendo. É igual um pai que tem filho, fala, o filho não obedece. Entristece. Então o Espírito Santo está toda hora falando no nosso coração: faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso.
E se a gente está toda hora cortando ele, não, estou toda hora, não, Espírito, eu não quero ouvir, não quero não. Ele vai entristecendo, ele vai afastando, ele vai afastando, ele vai afastando. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 19 também está escrito: não extingais o Espírito Santo, porque não apaga o Espírito Santo da tua vida. Se ele está falando que não é para apagar, é porque pode ser apagado. Uma hora, de tanto você endurecer o coração e falar: não quero, não vou obedecer, eu vou fazer o que eu quero, eu quero fazer o que eu quero. O Espírito Santo não vai falar: então tá bom, então faz o que você quiser. Mas se ele te abandonar, acabou. Acabou, não tem salvação. Hebreus 3:7 está escrito: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na tentação no dia da provação. Não endurecer coração é você recusar. E os fariseus aqui, eles não queriam saber. Eles não queriam saber. Quer dizer, é muito sério. Isso aqui é uma coisa muito séria mesmo. E voltando ao negócio do pecado, se você não mostrar o pecado para as pessoas primeiro, elas não vão dar valor à salvação. O pastor, ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ele falou assim: quando eu era jovem, eu era seminarista, estava estudando para ser pastor, e eu ia me casar. Eu estava noivo da minha esposa. Eu falei, eu era um pé rapado, mas eu queria dar o melhor anel para minha esposa, um diamante. E ele foi numa loja lá nos Estados Unidos, uma loja bonita, cara. Diz que o guarda deixou ele entrar, né? Aquelas lojas cheias de guarda, cheias de segurança. E ele falou pro dono: eu quero um anel, quero dar um anel para minha esposa, quero colocar um diamante no anel, um brilhante. E o homem veio e trouxe os diamantes, tudo, mostrou para ele assim. Só que ele, é isso aí. Tá. Não deu muita bola. Só que o homem veio e tirou assim do bolso um pano preto de veludo. Diz que botou aqueles diamantes em cima, daquele pano preto. Parece que toda a luz que existia no local foi sugada pelo diamante, aquele negócio brilhou como nunca. Um diamante só vai brilhar quando tem um fundo preto embaixo dele. Se você botar ele assim, contra uma parede branca dessa aqui, parece uma pedrinha normal. Mas bota um diamante em cima de um pano preto. O pano preto, gente, é você ter o conhecimento do pecado. Quando você tiver o conhecimento de quanto a gente está afundado no pecado e que a gente não tem jeito, você vai dar valor na salvação que o diamante vai ser colocado em cima. Eu achei muito interessante essa explicação dele. A gente tem muita igreja aí, está cheia de gente dentro da igreja que não sabe nem negócio de pecado e nada. Ela só está dentro da igreja porque ela gosta, tem os amigos dela, a música é boa, ela come, ela faz um monte de coisa que ela quer dentro da igreja, como se fosse um clube. Mas ela nem salva, não é. Porque não foi explicado sobre o pecado na vida dela. Não foi explicado nem de salvação. Um dia só chegava para falar: quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Mas levanta, vem cá, vamos fazer oração. Só isso. Isso não é salvação, gente. Isso não é salvação. O Paul Washer fala muito disso. Ele bate nessa tecla. Fala: você salvo, nem você chegar na igreja, levantar a mão, faz uma oração assim: Senhor, recebe a minha vida, perdoa meus pecados. Se fosse fácil assim, gente, qualquer um ia ser salvo. Existe um processo. Sim, quantas coisas que vocês já ouviram aqui, que vocês estão aprendendo a cada dia. Isso está fortalecendo a salvação de vocês. Foi lido essa semana aqui, desenvolver a vossa salvação. Mas tem igreja que não está nem aí. Não está nem aí de explicar sobre o pecado, não está nem aí sobre explicar sobre salvação direito. Está uma bagunça do jeito que está. Mas vamos continuar. Volta lá em Mateus. Mateus 12:33 está escrito assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má
e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Isso aqui é muito importante. Você quer conhecer a pessoa? Você tem que ver na vida dela o que ela está produzindo. Porque tem gente que consegue enganar muito bem as outras, mas uma hora o fruto dela vai sair. Tem um grande líder de uma grande igreja no Brasil, e ele fala, parece que ele é de Deus, mas ele tem uma emissora que só tem prostituição, só tem pornografia. Isso é o fruto dele. Ele é dono da emissora. E ele sendo dono da emissora, como que ele permite tanta porcaria no canal que ele tem? É o fruto dele. E vai perguntar para ele: não, isso não tem nada a ver com a igreja, não, isso aqui tem que ganhar dinheiro. Piorou, né? Além da prostituição tem o dinheiro também. É outro fruto ruim dele. Então, o que a gente é, uma hora vai sair para fora. Uma hora vai sair. Não adianta a gente esconder. Não adianta. A gente até tenta esconder dos outros, né? Não. Tem a história de um pastor. Ele é pastor, hein? Só que ele era viciado em pornografia e gostava de sair com prostituta. E um dia estava numa festa lá, ele estava mexendo no prato, caiu o prato na mão dele, quebrou no chão o prato. E ele via muitos filmes pornográficos, e no filme pornográfico tem muito palavrão. E ele soltou aquele palavrão dentro da igreja. Os membros tudo olhou para ele assustado. Pastor falando isso? O fruto saiu. Você não consegue segurar isso. Teve outra vez que também ele passou uma mulher com as roupas curtas, ele seguiu a mulher até lá na frente. E quando ele olhou para trás, o diácono dele estava olhando. Não dá para esconder. O fruto, uma hora vai sair. Você pode ser bonitinho aqui, né? A gente pode fazer tudo bonitinho aqui na frente de todo mundo, mas uma hora a coisa sai para fora. E Deus, ele permite para desvendar a pessoa. Então, por isso que a gente tem que ter um fruto bom na nossa vida. Por isso que Deus fala que a gente tem que produzir o quê? Fruto do Espírito, né? São os 9 gominhos do fruto, né? Mansidão, longanimidade, benignidade, amor, paz. Porque aí vai sair natural. E o que está dentro do teu coração vai sair pela tua boca. Tem gente que eu não preciso nem conhecer nada. Pelo que ela está falando, eu já sei do jeito que ela pensa. Eu observo muito o que as pessoas estão falando. Ela está conversando comigo, tá bom. Entendi. Porque a boca fala que o coração está cheio, está escrito aqui. Isso aqui tudo é uma aula de psicologia, gente. Que Deus está dando. Você vai conhecer as pessoas, elas podem até esconder de você, mas se você prestar atenção, você pega ela. Você prestar atenção. Eu já peguei muita gente assim. E ele fala assim: e o homem bom tira as coisas boas do seu tesouro, e o homem mau tira as coisas ruins do seu tesouro. Aí no 36, olha o que está escrito aí. Isso aqui é terrível. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A gente tem que vigiar muito, gente, o que a gente fala, que sai da nossa boca, porque Deus está anotando tudo. Deus está escrevendo tudo. E no dia do juízo Deus fala: você falou isso, né? Não, Deus, eu não falei não. Aqui, está escrito. Deus a gente não consegue enganar de jeito nenhum. Com Deus, hoje a gente fala a verdade, ou a gente fala a verdade.
Um dia ele foi querer tomar a bênção do irmão dele, chegou pro pai, o pai dele chegou pro irmão mais velho, falou assim: Esaú, meu filho, eu vou morrer, então faz uma comida gostosa, você sabe que eu gosto daquela comida, vai caçar um bicho lá, faz uma comida gostosa, traz para mim comer que eu vou te abençoar. Aí o Esaú foi. Só que a mãe ouviu isso, e o Jacó, que era o filho mais novo, ela chegou para Jacó e falou: Jacó, teu pai vai dar a bênção pro teu irmão, vai lá, pega no nosso rebanho lá, pega um cabritinho lá que eu vou fazer a comida gostosa do teu pai, você leva antes e você pega a bênção do teu irmão. E disse que ela fez a comida, botou as roupas do irmão mais velho no mais novo, botou até pele de bicho, porque o irmão mais velho era bem peludo, então botou até umas peles de bicho para enganar o pai, porque o pai estava velho e estava cego. E Isaac chegou para Jacó pensando que era Esaú. Oi meu filho, quem és tu? Esaú? Mas não era Esaú, era Jacó. Chega aqui, deixa eu sentir teu cheiro. Tava com as roupas do irmão, mas o cheiro tá bom. Deixa eu pegar nos teus braços. Tá peludo. Enganou, pai. Só que teve um dia que ele estava lá no Val de Jaboque. Disse que um anjo veio lutar com ele. Ele disse que ele lutou a madrugada inteira, aquele anjo. E no final da luta, o anjo chegou e falou: como que é o teu nome? Ele teve que falar a verdade. Meu nome é Jacó. Que era com Deus que ele estava falando. E quando ele falou: meu nome é Jacó, quando ele falou a verdade, ele falou: teu nome não vai ser mais Jacó, mas vai ser Israel, porque você lutaste com Deus e prevaleceu. Então, com Deus, irmãos, igual eu falei ontem, o negócio da inteireza de coração. A gente tem que ser sincero. Ser sincero é isso. Contrário de sinceridade, o que é? Falsidade, mentira. A gente tem que ser sincero, falar a verdade, principalmente com Deus. Se você sabe que você está errado, que você está cheio de pecado, que você está falhando com Deus, você chega para Deus e ora como se nada tivesse acontecido, Deus ele se ira com você. E na verdade Deus nem ouve a tua oração, porque é uma oração falsa, uma oração mentirosa. Então a gente tem que ser verdadeiro. Ele está falando: pelas tuas palavras você vai ser condenado. Mas vamos continuar. No 38 está escrito assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe se dará sinal senão o do profeta Jonas. Eu falei até ontem de Jonas, né? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui que está quem é maior que Jonas. A rainha do meio-dia, rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo com essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está quem é maior que Salomão. Esses fariseus era só Jesus na vida deles mesmo. Jesus ele fez tanto milagre, fez tanto sinal, e eles ainda lá pedindo um sinal para Jesus. Jesus, Jesus, não estou acreditando no que você está fazendo, não. Faz outra mais bonitinha aí para a gente ver. E Jesus ele dava uma retada nela: vocês são maus, vocês são adúlteros, vocês são perversos, vocês são malignos. Vocês querem que eu vou dar sinal? Não vou dar sinal nenhum para vocês. Tem outras partes da Bíblia que falam: eu não vou dar sinal, você não tem sinal de nada. Vocês já estão vendo e vocês não querem crer, porque você não quer. Tem gente que é coração tão duro, gente. Pode ressuscitar uma pessoa na frente dela, ela não se converte ainda. Tem gente que pensa, como muita igreja está pregando aí, que se tiver milagre as pessoas vão se converter. Não se converte, gente. A pessoa foi curada de AIDS, a pessoa foi curada de câncer. Não converte. Milagre não converte ninguém, gente. Milagre não converte ninguém. Deus, quando manifesta o milagre, é pela misericórdia dele, para ajudar aquela pessoa e só. Milagre não foi feito para convencer ninguém de pecado. É Espírito Santo que vai convencer.
E Jesus, como eu já falei, quando ele fazia os milagres naquela época, é para mostrar que ele era o Messias. Não é para as pessoas acreditar nele, é para as pessoas crerem que ele estava cumprindo todas as profecias que estavam no Antigo Testamento. E Jesus fala: vocês não estão nem aí, ó, não vou falar nada com vocês não. Ó, vamos voltar no que eu estava falando aqui, ó, no 43 está escrito assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má. Isso aqui é muito sério. É por isso que Jesus falou: é melhor vocês não terem conhecido o caminho da verdade do que ter conhecido e ter se desviado. Porque Jesus falou, Jesus já sabia: se você se desviar, um monte de demônio vai entrar na tua vida. Se tinha um, vai ter 8 agora. Vai ter 8. Vai estar muito pior a tua vida. Então, Jesus falou: aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás. A gente decidiu, gente, seguir a Cristo, não desista. Quem já dizia uma vez sabe o que é isso. Eu já dizia uma vez, eu sei o que é isso. Eu só não morri por misericórdia de Deus. Era para estar morto e era para estar no inferno. Que mano. Você vê Deus como que Deus é bom. Porque quando você desvia, você vira a cabeça completamente. Você não tem freio. Você não tem freio. Você não tem pudor de fazer, mas você faz qualquer coisa. Você não tem dó de fazer nada. Você faz ruindade, você faz podridão. Você não está nem aí para Deus. Eu sei o que é isso. Então eu já falo para as pessoas: está na igreja, fica firme. Porque se você desviar, você vai se tornar um instrumento de Satanás. E se você não se voltar, se Deus não tiver misericórdia, você vai se perder. Você vai se perder. Então ele fala: ó, se o diabo voltar, está vazio, não tem Espírito Santo. Então vamos entrar. Olha o que está escrito lá em... Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios 6,19. Primeira carta aos Coríntios 6,19. Amém? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando a gente aceita Cristo, gente, a gente não é de nós mesmos. A gente não manda mais na nossa vida, é o Espírito Santo que vai mandar. É o Espírito Santo. E ele vai habitar em você, ele está em você. Ele não vai só visitar você de vez em quando. Tem gente que fala assim, né? Você vê, você começa a meditar na Bíblia, você começa a pensar, e você vê muitas igrejas falando: Deus, vem visitar teu povo. Visitar já está dentro. Por que não vai visitar? Não está no Antigo Testamento. O Espírito Santo já está dentro. Ele foi que ele habita em vós. Romanos, olha o que está escrito, não precisa abrir tua Bíblia. Em Romanos está escrito: vós, porém, não estáis na carne, quer dizer, fazendo a tua vontade, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Tem gente que fala que o Espírito Santo está habitando nele, mas se ele está fazendo tudo que é do mundo, tudo que é da vontade dele, tudo que é vontade da carne, infelizmente, se o Espírito Santo habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, isso não é dele. Se o Espírito Santo não está na tua vida, você não é de Cristo. E se você não é de Cristo, o que é? Você é do outro. Duro de ouvir isso? Mas é verdade. É o que está escrito na palavra. Porque o diabo, ele não respeita, ele invade a sua vida. Jesus, ele fica lá, fala no teu coração até você aceitar ele. O diabo não, ele já pula a janela e já entra.
E o demônio via que, não tem ninguém. Eu conto sempre essa história ainda. Acho que os irmãos aqui já não ouviram essa história, eu vou contar para eles. O pastor dando uma ilustração. A tua vida é como se fosse sua casa. Só que você não entrega a sua vida toda para Jesus. Então um homem chegou assim, botou Jesus lá no segundo andar da casa dele. O resto era ele que tomava. Aí bateram na porta dele. Ele abriu, era o diabo. O que você quer aqui, diabo? O diabo, atropelou ele, começou a arrebentar a casa dele inteira. Tinha um cachorrinho que chutou o cachorrinho voou pela janela. Aí o diabo foi embora. E ele subiu no segundo. Ô Jesus, você não estava aqui? Por que você não fez nada? Mas onde que aconteceu isso, meu filho? Foi lá embaixo. Se eu estivesse lá, né? Eu estou aqui em cima. Né? Tudo bem. Outro dia. Só que ele já botou aquela correntinha na porta, já foi esperto. Acho que é o diabo. Aí abriu assim, viu que era o diabo, ele foi tentar fechar, o diabo já arrebentou a porta, já entrou, chutou o cachorro de novo, destruiu tudo. E ele já tinha dado outros cômodos para Jesus. Só que Jesus falou, mas eu não estava lá. Aí ele entendeu, tá bom, Jesus, toma a chave da minha casa, tudo é seu, tudo na tua mão. Você pode mandar em tudo, não vou cuidar mais não, você é dono de tudo, você toma conta. Aí outro dia, aí abriu a porta, que foi quem abriu a porta, foi Jesus que foi abrir a porta. Aí o diabo olhou para Jesus e falou, não foi engano, foi engano. Está entendendo? É uma historinha bobinha. É uma historinha bobinha, mas a gente entende. Se a gente entrega toda a nossa vida para Jesus, os setores da tua vida que você não entrega, o diabo ainda tem poder de atingir. Então você tem que entregar. Porque quando você entregar, Jesus entra na frente, se o diabo vir e fala, não, aqui você não coloca o pé mais não. É bem por aí mesmo. Então a gente tem que guardar isso no nosso coração, amém? Mas vamos continuar aqui no 46 para terminar. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falaram, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Quem vai ter contato com a gente, quem vai ter ligação com a gente, é aqueles que seguem Cristo. Por quê? Se você, mesmo que você esteja na tua família, você aceitou Jesus, e a tua família não aceitou, e a tua família às vezes é um monte de gente idólatra, é macumbeiro, mexe com feitiçaria, você não vai se envolver mais com essas pessoas, mesmo que seja seu pai, mesmo que seja sua mãe, mesmo que seja seus irmãos. Querendo ou não, você vai orar por eles, você vai continuar a amar eles, mas você vai ter que se afastar deles, porque já não combina com você mais. Jesus falou que a luz não tem como ficar com as trevas. Que o templo de Deus não pode estar com o templo dos ídolos. Quer dizer, a treva não bate com luz, não tem como combinar. É igual água com óleo, não mistura de jeito nenhum. Não mistura. Então, o que acontece? A gente tem que se afastar. E mesmo dentro da igreja, gente, observa isso. Volta lá em 1 Coríntios, para terminar. 1 Coríntios 5:11. Com esse versículo que eu vou terminar a pregação. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Amém? Olha o que está escrito aqui. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que,
dizendo-se irmão, for devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Se tem gente na igreja ou de outras igrejas que encosta em você e fala que é da igreja, fala que é evangélico, mas o que ele faz? Ele é devasso, ele gosta das porcarias do mundo ainda. Ou ele é avarento, ele só pensa em dinheiro, deixa de ir nos cultos, faz tudo por causa de dinheiro, não vai buscar Deus por causa de dinheiro. Idólatra não é só aquele que ajoelha na frente da estátua, não. Idólatra é quando ele coloca alguma coisa acima de Deus na vida dele. É idólatra. A gente pode ser idólatra de nós mesmos. Quando você não obedece a Deus e fala, não vou fazer minha vontade, você está idolatrando você mesmo. Você é idólatra. Maldizente. Tem gente dentro da igreja que a língua não cabe dentro da boca. Igual fala, tem que ter 2 cachorros, um para o corpo, outro para a língua, né? Tão grande que é a língua da pessoa. Porque fala mal dos outros o tempo todo. Beberrão. Esse beberrão quer dizer gente com vício. Tem gente dentro da igreja que é viciado em um monte de porcaria. Roubador. Se tem gente que está dentro da igreja, mas faz tudo isso de errado, gente, afasta. Jesus está falando. Afasta. Eu conheço um monte. Eu me afastei. Eu até tentei conversar, eu até tentei guiar a pessoa para um caminho certo. A pessoa não quer, ela quer viver aquela vida dela, então fica no teu canto. Eu não vou me meter com esse tipo de gente. Ah, pastor, você é metido. Ah, pastor, você não se une com os outros. Não é que não se une. Isso é o mandamento de Deus, gente. Paulo está falando. Se alguém que fala que é irmão, mas só faz coisa errada, faz um monte de coisa errada, não anda com essa pessoa, porque vai te contaminar. E daqui a pouco você vai ver, você está fazendo coisa errada junto com ela. Então, afasta. Amém? Então que você possa guardar essa palavra desse dia. Eu creio que foi útil. A gente tem que não só buscar Cristo, mas a gente tem que colocar ele dentro da gente. Não resista o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você, não faz isso, obedece. O Espírito Santo está falando com você, vai orar, obedece. O Espírito Santo está falando, vai ler a Bíblia, vai. Ele vai te incomodar. Não adianta você falar que não incomoda, porque ele te incomoda. Você sabe que ele te incomoda. Porque se você ficar resistindo, não, uma hora ele vai afastar. Amém? Coloque-se de pé nessa hora. Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra, para que a gente possa ter direção, força para praticar isso que a gente aprendeu nessa manhã. Fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Meu Deus, como nós aprendemos aqui nesta manhã, Senhor, que, meu Deus, venhamos andar conforme a Tua palavra, Senhor. Que, meu Deus, estando na Tua presença, a gente venha ser verdadeiramente templo do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa estar habitando dentro de nós e que a gente não venha te afastar de nós na desobediência, na rebeldia, muitas vezes na nossa teimosia, Senhor, mas que a gente venha estar ouvindo a Tua voz e venha estar obedecendo. Que, meu Deus, o diabo não venha ter poder sobre as nossas vidas, mas que, pelo contrário, a gente possa ter autoridade sobre a vida dele. E não somente falar, está amarrado em nome de Jesus, mas que a gente possa estar se sujeitando ao Senhor. E quando ele vier, a gente na palavra, como Jesus fez na tentação do deserto, a gente resistir. Ele fala, diabo, sai daqui, que aqui você não tem nada, você não manda em nada, em nome de Jesus. E que a gente possa praticar isso, a gente possa fazer, meu Deus, conforme a Tua palavra, a Tua vontade. Eu peço, abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor, que a gente possa estar a cada dia, meu Deus, crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra, Senhor, e que a gente possa estar praticando, que a gente possa estar desenvolvendo, a gente possa estar, meu Deus, crescendo como cristão, e que a gente possa estar afetando, influenciando outras pessoas, Senhor, a trazer elas para a luz, a trazer elas, arrancá-las das trevas, Senhor, e levá-las à luz, e que elas possam ser abençoadas
através disso. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de terminar, eu gostaria de fazer uma oração pelo meu pai que vai viajar hoje. Pedir que os irmãos venham ajudar a gente em oração, para que Deus possa abençoar a viagem, para que Deus possa abençoar a caminhada dele lá no Brasil, para que ele possa permanecer firme e que ele também possa ser instrumento de Deus lá no Brasil, né? Possa ser usado e possa abençoar outras pessoas. Amém? Estenda as tuas mãos para cá, vamos abençoar o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós pedimos nesta hora, Senhor, abençoa, meu Deus, teu servo, teu filho, Senhor. Hoje ele vai estar embarcando para o Brasil, Senhor. Peço, acampa teus anjos em volta de todas as aeronaves que ele for pegar, Senhor. Meu Deus, guarda de todo acidente, guarda de todo mal, Senhor. Que venha ser uma viagem, meu Deus, abençoada, que não seja tão cansativa, Senhor. Que ele possa chegar são e salvo ao Brasil. E que, meu Deus, chegando lá, ele possa já ter uma direção do Senhor. Ele possa, meu Deus, estar buscando uma igreja boa, meu Deus, uma igreja, meu Deus, que verdadeiramente pregue a palavra do Senhor, que venha ser bênção na vida dele, Senhor, que ele possa estar aprendendo a palavra, principalmente, não só aprendendo, mas praticando, Senhor, e que através da prática da tua palavra, Senhor, ele venha ser, meu Deus, instrumento nas tuas mãos, e venha abençoar outras pessoas naquele país, Senhor. Usa a vida dele de maneira poderosa, Senhor, abençoa, meu Deus, e guarda, e livra de todo mal, Senhor. É isso que nós pedimos, abençoa o teu servo, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? E a gente... Hã? Então vem cá. Aí eu vou pedir para os irmãos reunir aqui, a gente vai tirar foto todo mundo junto, né? Porque a gente já vai ter que ir para o aeroporto, não, a gente vai ter que ir lá para Nagoya, né? Que vai pegar o ônibus lá para Osaka, né? Aí a gente já vai, hoje a gente vai poder ficar muito tempo aqui na igreja, né? Gominho os irmãos. Que a amiga falou bonito. E é assim, e a gente vai estar firme aqui. Você também vai buscar, né? Vai lá buscar a direção de Deus lá, né? Pode ser bênção lá no Brasil. E a gente vai continuar nossa caminhada aqui, né? Até Deus quiser, né, irmão? Até quando Deus quiser, a gente vai permanecer aqui fazendo a vontade dele e obedecendo, né? Você vê que é importante, né? Eu tô achando interessante, né? Fazer essa pregação expositiva, né? Seguir o livro da Bíblia, assim. Aprende bastante, né? Dá para aprender bastante, né? Porque fica picado, cada dia você fala de um assunto e você acaba se perdendo, né? Então eu falei, eu aprendi isso, né? Enquanto eu espero a Mira sair, se quiser trazer sua oferta, vamos estar abençoando a casa de Deus, se você quiser, sua oferta, seu dízimo. Eu vou estar orando também pelo livro de oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus então, em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, e louvar o Teu nome, por mais um culto, por mais esse momento diante da Tua presença. Meu Deus, abençoa de maneira poderosa, meu Deus, cada vida, Senhor. Abençoa os dizimistas, ofertando a Tua casa, não deixa faltar nada na casa dos Teus servos, Senhor. Meu Deus, abençoa cada vida que está escrita nesse livro, Senhor, principalmente aqueles que já visitaram a gente, Senhor, traz eles, Senhor. Eles precisam buscar a Tua presença, eles precisam ser salvos, eles precisam ser transformados, eles precisam ser, meu Deus, arrancados das trevas, Senhor. Meu Deus, é somente o Teu Espírito que tem poder para fazer isso. Não está no nosso poder, não está no nosso alcance. Meu Deus, nós queremos agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade. Abençoa,
Meu Deus, leva cada um em paz e segurança para sua casa, meu Deus, nesse começo de semana. Que o Senhor possa abençoar toda essa semana que começa, Senhor. Que seja uma semana abençoada, uma semana produtiva para o teu reino, Senhor. Coloca pessoas que estão sofrendo, que estão necessitadas no caminho dos teus servos, e que eles venham ter uma palavra de Deus para entregar essa pessoa, e que eles possam ter oportunidade de convidar essa pessoa a vir à tua casa, para que essa pessoa possa te conhecer, essa pessoa possa ser transformada pelo teu poder. É isso que nós te pedimos, Senhor. Abençoa, meu Deus, todas as vidas de maneira poderosa. Nós queremos orar também, Senhor, pela tua igreja aqui no Japão. Meu Deus, levanta homens e mulheres de Deus, Senhor, dispostos a fazer a tua obra e fazer de acordo com a tua palavra. Porque nós aprendemos ontem com Noé que tem que ser do jeito que o Senhor tem falado, Senhor. Não pode ser do nosso jeito, mas tem que ser do seu jeito. E que, meu Deus, abençoa também a igreja que é perseguida, a igreja que é torturada e a igreja que é morta por causa do teu nome. Fortalece aqueles irmãos, Senhor, alcança e abençoa, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação e a comunhão do Santo Espírito do Senhor sejam com todos na igreja e todos dizem amém. Cumprimente seu irmão na paz do Senhor. Vem aqui, gente. Está todo mundo na frente aqui que possa faltar. Não, tu não pode dar para tirar minha foto. Não, vem aqui. Não vai tirar foto, você Não, já tirou foto minha já. Mas você Seu tem pai tem que. que ficar atrás ou na frente? No meio. Deixa no meio aí, que legal. Ficar no meio. Atrás. Os mais baixos ficam na frente. Não, eu sou alta. Eu sou alta. Pode esconder. Pode esconder, não. Nossa, amiga. Mãe cai. A Rebeca já é grande, tá baixando. Ixi. Hã? Não cansa nem. Vem cá, Você cansa nem? Bem criança, né? É. Dupla aqui, ó. Gosta Mas o de idioma vai ficar na frente do irmão. Não vai dar. Abaixa aí, ó. Abaixa. Não vai. Quem mandou o ralo no PC? Ó, chega! Simone não sai boa, Daniel. Ó, tem café. Toma café que vai. Eu vou começar a preparar um Né, Rebeca? Somos altas, né? Eu falei com a ela, passei, eu acabei de assistir a pregação, eu passei pra ela. Ela me ligou. Nem fui lá ontem, acho que não foi hoje. Olha lá, Na hora que ela me ligou. Bora, essa de manhã ficou na internet. Aonde nem fui lá, porque eu ouvi nas pregações do Paulo Júnior, que é pela internet, que é melhor. Mas quando eu tiro já lá, essa? Porque ela vai falar, mas faço São Paulo Júnior. Ah, então ela fala assim pra mim, mas até que a ideia dela foi boa, ela falou assim, ó, por você já fez contato lá com o pastor. Não, ela queria ligar, né? Ela falou assim, porque o telefone é pra vocês, mas eu também não vi, não, você tem uma e-mail, então vamos fazer contato com ele e tal, se eu fiz a família, no Japão, Não, eu pedi um dia para se ligar. se
tiver bastante gente que arrenda na cidade. Eu acho que ele não é do tipo que vai comprar. Ah, sim. A estadia dele, a passagem, isso aí é básico. Tem que pagar. Bancar, né? Vale a pena. Olha aqui. Quem? Paulo Júnior? Eu vi o vídeo dele treinando. Ele deu um curso problema, né? Eu vi um que ele tem um tradutor em espanhol, mas não sei o que faz, não faz para experimentar. Não, ele é o cara que foi cultura. Não. Ele tá pegando e o cara tá traduzindo para a igreja. Tá. Acho que é no Peru. No Peru. Porque daquela igreja, o pastor daquela igreja também foi pro Brasil e pregou no Brasil. Na igreja dele. Você tirou foto da geladeira, que tira? Agora, na hora que eu termino. Tirou as coisas? Hã? Você vai trocar? Você vai trocar pra Vai. Ah, já tá preparado. Ela levanta as pernas só pra limpar. Segura a perna direitinho, você vai preparar. Já tem dele, essa coisa. Eu ia pensar se passa mais gente, se fizesse. Bom. Aí, acho legal aquelas reportagens, a gente tem 5, aí o pai, a mãe, tudo assim. Deus me livre, eles têm coisa muito grande, para de trabalhar. Teve 7 irmãos. Diz que eles fazem trabalhar, né, pra cuidar. 7, esse aqui tem correto de 7, brincando. Isso, mas tem muito moço, quem pagou? 7 vezes mais a prova que gasta, não que pegar, tá? Ela Ela gasta um pacote, um mês. Ah, é a mãe de João. Com 17 filhos ela se trancava. Todo dia uma hora oral. É isso que eu falo. Então não tem essa desculpa, não, mas Lá tem. Não, não precisa, eu não fiz, coloquei duas coisas no bonitinho. Ah, você não tá colocando nada. Pelo amor de Deus. Não, assim também não. Tá bom, pai. Pode desligar o ar? Já vai sair, né? Você desligou? Por quê? Ah, não. Tava com a vozinha hoje? A vozinha? Você dormiu bem? Você dormiu? Você tá inchada. Ixi, esqueci de desligar. Eu não dormi bem hoje.